Essa é uma notícia anteontem, ontem, do Rodrigo Matos no UOL, que tinha a seguinte manchete: o Flamengo fica com menos da metade da receita obtida do Maracanã em 2022. E nesse exato momento, o Flamengo vem atravessando um momento delicado com relação à administração do Maracanã, olhando para o futuro e o edital da licitação do Maracanã. Claro, isso já foi notícia aqui na Live Zone e a gente já até discutiu sobre o assunto. Mas, principalmente, o Alan queria levantar os números. E, Alan, se você quiser que eu leia a notícia na íntegra para que você consiga debater os números, você me fala. Se não, toca pau. E eu acho que a gente pode gerar uma discussão aqui sobre essa questão da continuação do Maracanã, das opções que o Flamengo tem, né? Da construção de um novo estádio e de como pode ser o melhor modelo para ambos, né? Então, Perrotinha, essa história do Maracanã é nosso, o Maracanã nunca vai ser nosso. E o que chama atenção, a gente já vinha alertado aqui, né, que dependendo do jogo, o jogo de Libertadores, o Flamengo fica apenas com 36%, se eu não me engano, 37% da receita adquirida nos jogos, porque tem um custo operacional que ultrapassa a casa de 600 mil reais, galera. Muito caro, muito alto. E aí, né, quando isso foi colocado pelo Rodrigo Matos, que para mim é um jornalista, apesar de não ter tanta visibilidade assim, não tem canal no YouTube nem nada, mas é um cara que eu gosto, que eu acho que é um cara sério, eu acompanho, eu leio as matérias dele, né? Você não segue aí, ele escreve pro UOL, se eu não me engano. O Rodrigo Matos... Só para te corrigir, você está certo. O custo operacional do Maracanã atual é 600 mil reais, mas as despesas para manutenção mensal do estádio atingiram 2 milhões de reais. Isto é, 24 milhões ao ano, tá? Então, mas não é nem só essa, Perrotinho, porque o que faz o jogo ficar caro não é só a despesa de manutenção do estádio. Se você pegar a despesa de manutenção e você diluir durante todos os jogos, você de repente vai conseguir suportar essa despesa. É que o Maracanã tudo é mais caro. Tem um outro ponto. Eu tive na Arena Corinthians e eles tiveram 5 milhões de arrecadação. Lá não tem essa farra da gratuidade. Lá não tem percentual da receita para grupo de escoteiros que tem o Maracanã. O Maracanã tem uma série de custos indiretos envolvidos que fazem com que, né, seja muito ruim para os clubes com relação à arrecadação. E aí eu vi aquele Vessotti, que é um cara altamente ligado lá ao Corinthians, lá, é um repórter declarado lá de São Paulo, respondendo no Twitter até de alguns rubro-negros, falando que fica da arrecadação 60% do estádio do Corinthians, da arrecadação fica líquido nas mãos do Corinthians. Aqui é o contrário a conta. Geralmente fica 40% da receita líquida para o Flamengo. Os demais são custos. E aí você bota todos os custos, custo de operação, esse custo aí de manutenção do estádio e uma série de outros custos indiretos. Então, isso me faz acreditar, sim, que o melhor caminho, e a gente nunca teve tão próximo de partir para a construção do estádio. É verdade, com responsabilidade financeira, para que a gente não possa, né, acabar regredindo. Tudo isso, hoje, eu vejo isso como uma ótima oportunidade, Perrota. A gente não pode deixar esse assunto morrer. É fundamental a gente continuar cobrando a diretoria com relação a essa questão do estádio, porque o Flamengo partir para a construção do seu próprio estádio vai alavancar uma série de receitas novas ao clube. Isso vai poder proporcionar, né, um acréscimo ali, um incremento de ganho financeiro. Ah, mas você tem que colocar um dinheiro na frente. Você pode negociar os name rights. A gente está falando do maior clube, né, do Brasil e um dos maiores do mundo. A gente está falando da maior torcida, né, do país. Mais de 50 milhões de torcedores rubro-negros apaixonados, alucinados com essas vitórias. A gente vem crescendo consideravelmente, né, o número de torcedores. Essa nova leva de crianças, todas elas, eu tenho vários alguns amigos rubro-negros, vascaínos, botafoguenses, e que são obrigados, né, a comprar camisa de Gabigol para os filhos, são obrigados dentro de casa ver os filhos assistindo o jogo do Flamengo. Então isso vai aumentar ainda mais a massa de torcedor rubro-negro. A gente nunca esteve tão próximo de partir para a construção do estádio, Perrotinho. E essa informação é mais uma que me faz, sim, acreditar fielmente que a gente precisa partir, dar esse próximo passo. É fundamental. O que sobra para o Flamengo de receita líquida com relação ao Maracanã é, infelizmente, muito baixo. Poderíamos estar ganhando muito mais dinheiro. Então, eu vou pela primeira vez discordar do meu nobre amigo
Pelo incrível que pareça. Não estou acreditando que eu vou fazer isso, mas eu vou discordar um pouquinho. Na realidade, eu concordo ideologicamente com o Alan, tá? Eu concordo que o Flamengo deva procurar o caminho dele. E até vou usar a mensagem do trader incansável aqui. Pô, Perrota, você está falando que era tudo mentira? Então, pois é, eu vou num caminho um pouco contrário ao do Alan. Até que me provem o contrário, tá? Eu falei disso lá atrás, vou manter minha coerência. Eu acho que o Flamengo, pela primeira vez, sim, me parece ter intenções reais de querer caminhar por um estádio. Isso já aconteceu até na era do Eduardo Bandeira de Mello, e no canal daquele filho da puta que a gente trabalhava, a gente chegou até a fazer um programa especial com aquele Vrobel, Alexandre Vrobel, acho que era esse o nome dele, em que a gente conversou e debateu com ele possíveis modelos. E naquele momento, inclusive, diria para vocês, se comparar aquele momento com o momento de hoje, aquele momento, para mim, era mais concreto que o momento de hoje. Acho que o Flamengo tem uma boa carta de intenção. Eu acho que o momento eleitoral do Brasil, né, e principalmente do governo do Estado, e essa causa, de certa maneira, comove e traz para os políticos uma bandeira eleitoreira muito interessante para eles, porque, obviamente, isso dá atenção e pode se resultar em voto. E eu não acho que esse seja o melhor modelo. Eu venho falando disso há muito tempo. O Flamengo, para fazer um estádio, ele precisa, passo um estudo socioeconômico de áreas e de impacto disso, obviamente, isso tem a ver, óbvio, com o poder legislativo e o poder executivo, sem dúvida alguma. Vai precisar e vai precisar estar alinhado com eles. O Rio de Janeiro tem uma dificuldade de terrenos, e aí se identificou que o gasômetro é um bom terreno, e eu concordo que seja, tá? Eu não acho ruim. Embora eu achasse que o estádio do Flamengo seria mais adequado, talvez, mas o problema de transporte talvez atrapalhe demais. Por isso eu falo do estudo do impacto social e econômico, seria na Barra da Tijuca, tá? Mas eu não sou perito disso, tá? Mas voltando, eu acho que a escolha do terreno pode ser boa. Me preocupa é o seguinte: são os passos que são dados. Eu até agora não vi um projeto concreto, um planejamento, uma projeção financeira, um cronograma, os parceiros comerciais, os parceiros de construtoras, incorporadoras e etc. Ainda não vi. Eu acho que isso ainda está muito na carta de intenção, embora concorde com a Alan. Está próximo, e pelas causas que eu, inclusive, hoje protesto e falo: olha, vamos prestar atenção que isso pode ser cortina de fumaça, isso pode ser uma questão eleitoral, isso pode ser. Na verdade, isso pode ser, inclusive, proveitoso para o próprio Flamengo, porque ter o poder executivo perto, o poder legislativo, que ajude o Flamengo, inclusive, nessa questão, seria, de certa maneira, sem dúvida alguma, formidável. Mas, por enquanto, a gente não tem nada concreto. Ainda está tudo na base da intenção e da negociação. Eu preciso de mais sinais realmente profissionais com relação, acho que, a todo o processo. Eu vi isso muito de perto com relação à mudança do Parque Antártica para o Allianz Arena. Eu vi de perto porque tenho amigos próximos envolvidos no projeto e amigos próximos da W Torre, com quem trabalhei muito tempo e que mantenho amizade até hoje, inclusive com o presidente, vice-presidente, o diretor do Allianz Arena é um amigo pessoal meu, assim como vi de perto também alguns outros projetos. Sempre me vem à cabeça também, e aí eu vou para um passo 2 de pergunta para o Alain e para o Bruno Castanha, tá? Com relação a essa questão do estádio. Eu vi sendo discutido ao longo das últimas semanas de que o Flamengo, se conseguir o terreno e que se as coisas acontecerem, a ideia do Flamengo é ter um estádio igual ao Maracanã. Vocês acham realmente que tem que ser nesse modelo um estádio do mesmo porte do Maracanã? Então, o igual ao Maracanã é com relação à quantidade de público, tá, Perrotinho? De público. Seria um estádio para 80 mil, seria isso? Assim, cara, para mim, se saísse um de 60 já seria maravilhoso. De 70, 80
melhor ainda. Eu só acho que assim, a taxa de ocupação do Flamengo tem que ser levada em consideração. A gente não pode ter, igual eu vi, gente do Conselho Deliberativo do clube, a última vez que eu conversei, falando que tem que fazer um estádio para 140 mil. Porque o Flamengo é gigante. Porque essa mania de grandeza, que infelizmente faz com que alguns acabem metendo os pés pelas mãos. Eu entendo que a torcida do Flamengo não é capaz, infelizmente, não tem como, em jogos decisivos, em jogos finais, a gente conseguir suportar a carga e ter uma carga de ingresso suficiente para colocar numa decisão. Independente de que seja. Pode ser de 140, 150, 200, 250 mil. O que a gente tem que entender é que a taxa de ocupação é que tem que valer para você fazer a construção do metro quadrado. Assim, Perrota, quando eu vou contrariar e falar que eu discordo de você, é justamente porque nunca teve tão próximo, cara. Assim, os meios nunca tiveram tanto envolvimento. É época de campanha política? Mas você tem uma caixa econômica, cara, ali, já conversando em Você tem uma caixa econômica pressionada pelo presidente da República. Não, cara, é o que eu tô te falando. Então, o momento talvez nunca foi tão favorável. Agora, por isso que eu tô dizendo, ao mesmo tempo que me incomoda, ao mesmo tempo é extremamente proveitoso. É o que eu tô te falando. Então, por nunca ter estado tão próximo, eu concordo. Cadê o estudo de viabilidade? Se o Flamengo quer verdadeiramente iniciar esse projeto, já deveria correr com o estudo de viabilidade. Muita gente falando do Kika. Assim, o Marcão já falou com ele, o Kika ficou de vir aqui. Eu vou até cobrar o Marcão, ver se a gente faz logo essa live com o Kika, né? Para a gente poder falar de tudo isso aí. O Kika vem fazendo um trabalho sensacional no canal dele, né? Porra, ele vem falando sobre a questão do estádio, como poderia ser, e aí você tem várias frentes, você tem que tomar algumas decisões de forma antecipada, e você tem vários modelos de capitalização de grana e tudo mais. Tem várias formas de construir, galera, sem que a gente tenha que descapitalizar o Flamengo financeiramente. Você pode, de forma antecipada, fechar os name rights, fechar com a construtora, fechar, de repente, com uma porra de uma empresa privada. Tem várias formas de se fazer isso aí. Eu só torço e peço para que o Flamengo não deixe esse assunto morrer, porque o Maracanã não é o melhor caminho para o Flamengo, diferente do que essa grande parte dessa diretoria sempre pensou e sempre defendeu, e do que a gente cansa de ver. Eu vou deixar até o Castanha falar um pouquinho, que ele já está muito tempo calado ali. Não, é isso aí mesmo. E sobre a questão do Kika aí, né, cara? Ele é muito bom, né? Realmente. Vem fazendo aí, até falar, tem um superchat aí já falando que, né, é lá o canal Mundo na Bola, tá? Do Kika e do Cristiano lá, né? Também. E vai ter o Valinho aí, como eles falaram, né? O Rodrigo colocou aí. E ele falou que até um estádio até 100 mil é viável, né? Acho que tem que ser por ali também, 80, se puder ser 100, ótimo. Tá? Acho que parte, né, financeira, Alan já falou, vou falar da parte esportiva, que é o gramado, né, irmão? Nós jogamos no Arena Corinthians essa semana, um tapete. Ontem jogamos no Morumbi, um tapete. E o que acontece? Não tem jogo toda hora lá, né, irmão? Não tem jogo. O Morumbi só joga o São Paulo, uma vez ou outra, muito raro, tem algum outro jogo. No Corinthians só joga o Corinthians. Então, às vezes, tem um jogo seguido, mas a partir do momento que tem um jogo seguido, na outra semana, vai passar 2 semanas sem ter. Então, o gramado é uma outra situação. E pra gente que tem um time muito bom, um time que gosta de posse de bola, precisa ter um gramado. Hoje eu já vi o jogo do Fluminense, pra mim o gramado já tá ruim. Então, na terça-feira, a gente já se prepara para um gramado, né, não tão bom. Então, além dessa parte toda financeira que o Alan já falou, ainda tem a parte esportiva também, que a gente teria, né, sempre um gramado em perfeitas condições, né? Porque o que danifica o gramado é o excesso de jogos. E no Maracanã, por contrato, você precisa ter 70 no ano. Então... não, é surreal. É surreal. Então, a parte de camarote que você tem que ceder... eu não lembro agora o número de camarotes. Todo mundo cede, para tudo que é lugar. Mas assim, cara, desculpa. Mas pode ser menos, né? Pode não ser tanto, mas sempre cede. Né? Isso aí para tudo. Piorar, assim, Castanha, e para piorar, os termos da licitação que foram apresentados faz com que o governo do Estado tenha um voto maior do que o cara que vai conduzir, né? Vai administrar. Então, como é que pode? Você, né, participa de uma licitação, você só fica com ônus da porra da licitação. O bônus você não tem, porque não adianta você pegar, achar que manda na tua casa, ver um Perrota e fala assim, não, Castanha, não, esse sofá não vai ficar aí não, porra. Eu quero o sofá do outro lado. Não,
Não, mas eu comprei, eu tô com a minha esposa aqui e decidi. Não, mas eu não quero sofá aí, não. Pode tirar o sofá da sala, bota o sofá lá na porra do banheiro. Porque quando eu cagar, eu quero que alguém fique me olhando cagar, que eu gosto, que me vejam cagar. Porra, é isso que o porra do governo do estado quer fazer com o Flamengo. Então, os termos da licitação são altamente desfavoráveis. Só vem comprovar que o Flamengo nunca vai conseguir mandar de fato e de direito na porra do estádio, sem falar que ainda permanece com a dependência, né, de ter a porra do Fluminense como parceiro. Então, irmão, não, isso é isso. E aí, né, passando por isso aí que o Alan falou, é que ficou muito mais, né, viável, porque essa diretoria não pensava. O Landim cansou de dar, né, entrevista falando que não pensava, porque quer ter time bom, não tem como fazer nessa situação. Quando você fala que não tem projeto ainda, eu até entendo, Perrota, porque primeiro tá vendo se vai ter condições de fazer, aonde vai ser, e aí eu acho que vai montar um projeto dali, né? Eu acredito, não sei, eu não é da minha área, né? Tu pode montar, né, fazer lá o seu projeto, sua maquete, que seja, mas você tem que ter o local, né? Mas não tem nem estudo, não tem nada, tá muito insípido ainda. Não, sim, mas eu acho que os estudos vêm sendo feitos primeiro para ver as condições do local, onde vai ser, né, e partir dali. Eu acho que isso aí já foi resolvido, parece que seria ali pelo gasômetro mesmo. E aí passa a ser uma negociação. Quando o Landim foi a Brasília no jogo contra o Juventude, ele sentou lá com a presidente da Caixa lá, né? Ela falou, muita gente falando sobre político, realmente, presidente vai ter eleição esse ano. A nível de Rio aqui, não, porque o prefeito não é eleição esse ano. O prefeito não toca isso. Não, sim, mas estou falando, não é porque eles começaram lá, o Pedro Paulo fazendo, né, essa questão. Pedro Paulo, ele foi da gestão do Eduardo Paes, né? Terreno, olha só, no terreno, no caso do gasômetro, a prefeitura tem quase nula de influência, entendeu? Quase zero, porque ela mas é interessado, né, o Perrota? Mas né? interessado, porque ali claro, ele já quer fazer lá. Mas ela não tem influência na negociação, entendeu o que eu estou dizendo? Mas tem para governador e o governador pesa nessa questão de estádio. Não, também, né? E eles querem fazer ali aquela, como é que é o nome? Como é que é? Revitalização. Do local, já tem projetos para ali. E aí você sabe que se o estádio do Flamengo for para ali, aquilo ali tudo muda, né? Porque vão ter bares, né? Querem fazer shopping, né? Vão ter restaurante, vai ter hotel. Isso é depois, porque isso é parte não, sim, então, mas isso é interessante para todo mundo, Perrota. Mas a gente está falando antes. É interessante para todo mundo. Sim, mas então, mas aí. Calma aí. A rede hoteleira ali já é longe. Você consegue ter um hotel de ponta ali, próximo à rodoviária. Então, assim. Sim. Tudo isso faz sentido. Perrota, é claro que isso é para depois, não é isso a questão. O que eu estou falando é que interessa a muita gente ter o estádio do Flamengo ali naquele local. Então, mas eu não tenho dúvida disso. Eu só estou dizendo que não tem nada. Até agora não tem nada. Não, tudo bem, mas é um primeiro passo. Perrota, a partir do momento. A gente só tem uma palavra. Perrota, mas olha só, irmão. Se você tem, né, falado do presidente aí. Eu Eduardo Bandeira de Melo, Castanha. Não, eu não. Eu não sei onde você escuta, porque eu não. Eu fiz programa com o Vrobel. Então, mas porque... eu acho não, calma aí, o Landim, eu puxo aqui agora, o Landim falando que não ia essa gestão do Landim. Eu tô deixando qual é o presidente, Castanha. Eu tô cagando para quem é o presidente. Não, mas não é questão de quem é o presidente, Perrota. Não, irmão. Perrota. Quem é o presidente atual é o Landim. Daqui a 2 anos não vai ser mais ele. Eu tô falando que eu tô cansado de ouvir essa historinha. E aí não fala mais, então. Então deixa rolar e acabou. O dia que tiver lá, tu bate palma. Porque... Como todo mundo profissional faz. Não tem risadinha, não, cara. Faz como profissional faz. Eu não posso rir, não? Calma aí. Tá falando pra mim? Eu não posso rir? Não é risadinha. Não, porque eu vou rir a hora que eu quiser. Não sei. Você pode ser irônico. Não, tô sendo irônico com você, não. Eu fico rindo a live toda. Se você não gostou que eu fique rindo, eu não posso fazer nada, Perrota, por você. Não é isso. Entendeu mal. Beleza, então. Não é isso. A questão simples é, cara, não adianta a gente aqui, que é assim, não tem projeto. O que os outros fazem? Eles vêm e falam assim, ó, tal lugar, então, em tanto tempo, quem vai fazer e o que vai fazer. O que eu estou dizendo para você, e eu concordo contigo,
Tudo que você falou, eu concordo com você. Eu não discordo de nada. Tudo que eu tô falando é só o seguinte, eu só tô cansado de historinha, de tipo, vai ter estádio. Aí a gente fica, porra, agora vem, agora vai. E aí sabe o que acontece? Não acontece. A gente tá à beira de... Teve até gente aqui no chat que estava falando agora há pouco, e de boa, cara, eu juro para você, eu concordo contigo, concordo com o Alan. Eu só tô botando alguns pontos que me chamam a atenção de como não vem, a coisa não acontece, entendeu? E que pode não acontecer. Eu prefiro 1000 vezes que venha e diga assim, em vez de dizer, nós queremos aquele terreno, cara, não fica divulgando, conversa, faz o trabalho, e quando você tiver o terreno, você já fala, você já vem com o terreno. Mas quem divulgou isso, Perrota? Quem falou sobre isso? Quem falou sobre isso foi a presidente da Caixa. Quem falou, não? Quem falou, Perrota, quem falou sobre que teve reunião, o Landim foi a Brasília, ninguém falou um ai sobre. A gente estava aqui na live depois aqui e falamos aqui, eu, Alain Marcão, falou, tá vendo aí? O Landim foi lá, provavelmente teve reunião. Aí passou o vídeo ela falando, me reuni agora com o presidente do Flamengo, foi ela que deu entrevista na Jovem Pan e falou sobre essa questão. E só para completar, para você falar aí, eu acho que é o seguinte, o Landim e a gestão Landim sempre falou que não era interesse fazer o estádio. Sempre. E que eles querem o Maracanã. Sempre quiseram. Com tudo isso que vem acontecendo no Maracanã, com essa coisa do Vasco, né? Tem entrada, essa questão toda. Agora vai ter que ter feminino lá também, né? Aquela situação toda. Parece que o Flamengo agora, nesse momento, né? Assim, vamos ter que começar a se movimentar. E aí começa, por políticos, talvez, começa a oferecer aqui, faz ali, faz aqui, faz lá, vamos fazer. E aí, talvez, como a gente falou, eu lembro que a gente debateu aqui algumas situações, o Alan e o Marcão falaram que não, é fogo de palha. E depois que os acontecimentos que foram passando, eles foram mudando de ideia. Até que o Alan conversou com pessoas lá, ele é conselheiro, né, e conversou com pessoas lá. Então, assim, eu acho que é embrionário mesmo, Perrota, é embrionário mesmo. Não vai sair para amanhã, ou para... Não, eu acho que é embrionário mesmo. Eu acho que o que a gente tem que fazer, Perrota, que a gente, e quando eu digo a gente, estou falando a torcida do Flamengo, tá? Tem que começar a forçar essa barra para isso mesmo. Como? Fazendo para isso. Por quê? Porque isso pode ser uma solução para a gente aí para frente. Porque com o Maracanã, eu sempre falei, não, Maracanã, tem que ser o Maracanã, e mudei de ideia. Porque não dá mais, Maracanã simplesmente não dá mais, financeiramente e esportivamente.